Oi pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para você como é que ocorre o funcionamento, né, do nosso projeto aqui na classe main, tá? E nela a gente consegue ver que tem alguns comandos e dentre esses comandos a gente tem o nosso main, onde a gente vai estar rodando em loop, né, essa função aqui. Ele vai tentar ouvir uma voz e assim que ele ouvir, ele vai dizer, né, que está processando esse comando que foi escutado. E caso o comando ele, né, esteja existente, ele vai executar a ação. Se não, né, ele vai dar um tchau, né, se houver um erro de interrupção de keyboard. No caso, se eu clicar alguma tecla lá no terminal. Aqui eu vou pegar, né, o comando tokenizado. Para usar, né, isso aqui a gente vai utilizar processamento de linguagem natural. E a gente vai pegar as informações se esse comando ele foi validado e a resposta. Aqui a gente utilizou um wrapper, né, um servicinho para a gente pegar essas informações e essas informações elas estão nesse database do JSON, onde a gente tem uma lista, né, de famílias, animais, suas famílias, seus países de origem e tudo mais. E a gente correlacionou isso com as respostas. A gente verifica, né, se o valor está válido, né, se realmente o comando corresponde. E caso esteja válido, a gente, né, envia a resposta. Do contrário, podem acontecer alguns casos. Por exemplo, a Ana não entendeu o comando, certo? Ou a frase não começar com mana. Então ele ignora, certo? Então, caso a nossa assistente esteja ouvindo a conversa de alguém, ela não vai processar, ela vai ignorar. E bem, começando então do Hear Voice. Para ouvir a voz, esse comando aqui, a gente precisa, né, ajustar o microfone, pegar um tempo de execução, eu coloquei 5 segundos aqui, e ele colocar, né, um reconhecedor de linguagem, e a gente usa o Recognize do Google e coloca a linguagem português. Beleza? Em seguida, a gente... Eu acho que esse Hear Audio, deixa eu ver. Não, a gente não tá usando ele não, foi o que eu pensei. É porque ele não é muito diferente. Mas, enfim. Na hora... Aqui a gente faz a remoção, né, das palavras de step. Que eu acho que vai estar no Tokenized Command. Deixa eu ver. Me perdi, galera. É isso mesmo. Ela vai estar aqui, certo? A gente vai usar, né, um serviço que é o NKTL, NTKL, NLTK, onde a gente vai fazer essa tokenização. A gente vai remover as palavras de parada, a gente vai verificar o tamanho dessas palavras, então, tirando aquelas coisas tipo de, i, u, a gente vai verificar qual o tamanho da frase, certo? E se a frase ela for maior, né, do que 3, maior ou igual a 3, a gente vai fazer uma limpeza nela. Tipo, por exemplo, se a... como é que fala? A palavra ela não tiver a palavra-chave, né, que é a Ana, ele fala para não reproduzir. Do contrário, ele pega, né, a primeira e a segunda palavra. Tirando a Ana, perdão. A Ana é a primeira. A segunda e a terceira palavra, que é a action e a target, certo? Que é a ação e o objetivo, digamos assim, nosso direcionamento. Aí, isso aqui estava relacionado, essa função ela estava relacionada com os acionamentos que o professor tinha feito. E eu aproveitei e mantive aqui no código, onde a gente meio que relaciona a action com o atributo e o target com o animal em questão. Quando a gente coloca em run command, a gente tem uma função aqui que ela vai fazer uma busca.
tá? Ela vai, é em que entra, né, a questão do wrapper. Ele vai fazer esse algoritmo, ele faz uma busca, ele faz uma verificação. E aí ele verifica, né, se aquele target ele está encontrado ali no database. E caso ele seja encontrado, se aquele target estiver relacionado, ou se aquela action estiver relacionado com o target, aí ele responde, ele retorna. Senão ele não retorna nada. O lance daqui, e quando ele não retorna nada, né, ele retorna com um false e um none aqui, né, o response volta none e o isValid retorna como false. Então, aqui o que a gente faz? A gente vai procurar tanto o name quanto o target aqui. Name, no caso, seria o nome do comando, o nome do atributo, né, no caso, porque direcionando para animal, virou o atributo. E o target é o animal em questão. Então ele precisa ver se o animal falado existe e se o target que foi citado existe. Isso permite que no futuro a gente consiga classificar outras coisas, tipo o nome científico, a ordem, né, o reino, entre outras coisas. E não tão somente ao que foi listado, que é o habitat, a família, o país de origem e o país, tá? Vai que alguém fala país de origem lá, ela não vai entender, só fala país, pelo amor de Deus. E a família, já falei. Esses três. E os animais em questão também podem ser acrescentados, né? A gente pode colocar outros animais aí nessa listagem. Eu criei um segundo comando, que é esse road to, porque esse primeiro aqui, ele fazia uma busca... como é que fala? Eu esqueci o nome. Mas ele primeiro procurava o nome, aí dentro do nome ele procurava o target. Isso era meio chato, porque impedia que a gente criasse repetições de names, de actions, né? Porque se houvesse um action igual, ele parava de buscar. Então, se eu colocasse um habitat de um cachorro e um habitat de um pato, e ele achasse primeiro do cachorro, ele não ia continuar procurando. Aí nesse run command to a gente corrige esse erro, onde a gente usa um filter, 2 filters seguidos, né? E no primeiro filter a gente verifica, né, se o name tem relação com o action e se dentro do target tem o item. Esse daqui é diferente desse de cima, porque, como vocês viram, houve alguns momentos em que a IA não me entendeu muito bem, tá? A assistente, ela não me entendeu muito bem. Então, eu coloquei o target como uma array para possíveis palavras que não são animais, mas que a dicção lembra muito, e como a gente não tá, né, fazendo um assistente sobre essas coisas, então faz sentido a gente colocar ali no array. Eu vou mostrar depois melhor, quando eu mostrar na parte de database. E aí ele pega, né, essa lista filtrada e retorna a primeira ocorrência dela. O que, no caso, se houver uma duplicata, né, ele vai pegar a primeira ocorrência. Mas isso é uma coisa rara, só se for uma falha dentro do database. E aí ele manda a resposta, né? Ele printa e dá um play também. Acho que deu para ouvir no outro vídeo o Google Assistente falando. Tanto o send response, né, o play phrase, executando aqui esse arquivozinho que a gente O gerou, cachorro né? é um animal doméstico e Enfim. Ele é temp porque ele vai sobrescrevendo, né, à medida que vai executando os comandos. Aí aqui no main, né, acho que eu já expliquei, ocorre todo o processo da execução. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou estar mostrando um pouco do database. Não, acho que eu vou aproveitar e vou mostrar o database logo aqui também. Aqui no database a gente tem uma listinha, né, das buscas que são referentes. E a gente tem tanto a referência do nome de família, quanto os targets, quanto a resposta. Acho que um exemplo legal é o da salamandra. Tá vendo que a salamandra tem salamandra, sala e salamandras. Pode ser que a pessoa fala país das salamandras, ou país da salamandra, e a pessoa fala tão rápido, e a assistente não entender, e ela só entender sala. Então ela já tem ali um salamandra. Da chita, eu coloquei chita, china, chitas,
Coloquei guepardo e guepardos também, porque a chita, ela também é conhecida, né, como guepardo. Então, se a pessoa falar guepardo, também funciona. E é legal a gente colocar como array por causa disso, porque a gente pode usar a mesma resposta para comandos diferentes que têm uma relação. Isso é muito parecido com o que a gente vê na Alexa, quando a gente quer criar mais de um comando para a mesma execução da Alexa. E é isso, pessoal. Aqui a gente tem, né, todas essas respostas. Aqui é onde é feita a busca e a pesquisa, e a gente tem, né, correlacionado aqui as informações, tá? Então é isso, muito obrigado, e no próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre a parte de testes.